Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E bora lá. A gente tem muito para falar, viu? Muito para falar. Vamos dar uma olhadinha. Eu preciso falar algumas coisas para vocês. Estou abrindo o podcast aqui na tela que está comigo. Aqui eu estou com um monitor na minha frente, onde eu consigo fazer algumas pesquisas. Então eu estou entrando no podcast anterior, que é o episódio que vamos ver nos canais oficiais. Esse é o podcast que eu estou abrindo agora para quê? Porque eu quero ver alguns comentários que estão neles. Então é o que a gente vai ver junto aqui, tá? Esse não é um episódio de leitura de comentários, mas eu acho que é prudente a gente falar sobre isso. Então vamos abrir os comentários aqui, tá? É o seguinte, o podcast anterior, que se chama Vamos Ver nos Canais Oficiais, eu fiz uma coisa que as pessoas têm pedido há muito tempo para mim, mas de verdade, as pessoas têm falado assim, olha, usa um pouco os canais oficiais, cara, aí as pessoas conseguem, os membros da igreja, você pelo menos está usando, é lógico, faz sentido querer utilizar os canais oficiais nesses momentos, porque tudo bem, se acha que todas as respostas corretas estão nos canais oficiais e quando eu venho dar as minhas opiniões, percepções junto com muitos amigos e amigas aqui no podcast, nos comentários no YouTube e tal, se acha que isso não é válido, então só acredita nos canais oficiais. Então vamos ler coisas nos canais oficiais para que nós possamos comentar em cima do que ela diz oficialmente, né? Que a igreja diz oficialmente. E esse episódio foi interessante porque tem alguns comentários no YouTube que eu acho que é legal a gente falar sobre eles, tá? Tem muita gente aqui que tá com a gente, ó, tem o Sérgio Adriano que comentou, eu, ex-mormon, acho que você quer dizer que você é um ex-mormon. Legal, muitos aqui são também, tá? É legal esse termo, falar sobre isso, porque esse termo ex-mormon, tem gente que fala assim, mas você nunca deixa de ser mormon. Para, na verdade, o mormon é uma coisa que foi inventada, criada, então não vem falar assim, você nunca deixou de ser mormon. Na verdade, se parar para pensar, então, a igreja nunca existiu verdadeiramente do jeito que se fala, né? Sei lá, é uma coisa que eu pensei aqui. Então, são ex-mormons, sim, deixaram de ir. O West Soldier disse assim, estou lendo, lembrando, os comentários do episódio anterior, que se chama Vou Ver nos Canais Oficiais, tá? O West Soldier disse assim, você consegue perceber o afastamento que a igreja quer criar desse assunto. Ela sequer menciona que no passado fez isso que Smith deu o pontapé inicial, o método do afastamento verbal. Você disse uma coisa legal, West Soldier, sabe por quê? A gente viu as respostas, porque que eu fiz? Eu li muitas perguntas, que eu também vou deixar na descrição desse aqui, tá? O site oficial que eu usei para ler as perguntas, que as principais perguntas que a própria igreja está respondendo oficialmente. Então a gente vê que algumas respostas para algumas perguntas que a igreja coloca, ela omite muito seu passado. Vocês viram que ela falou, o que a gente leu sobre o sacerdócio aos negros? É verdade que o sacerdócio aos negros, a igreja não concede, alguma coisa assim era a pergunta. Sabe qual é a resposta oficial da igreja sobre isso? A partir de 78, os membros afrodescendentes ficaram felizes, se regozijaram pelo mundo todo, tal, porque agora poderiam receber o sacerdócio. Mas não fala para trás por que não. Ela omite toda uma grande e importante parte histórica desse assunto. Então não é só isso, a gente vê que há várias respostas oficiais da igreja, ela deixa para trás aquilo lá, tá? Aí você até falou, uma tática do afastamento verbal, pode ser sim, viu, West Soldier, mas é alguma tática sim, tá? Lógico que elas não vão querer também falar, né, do racismo, aquelas coisas todas, mas vamos ver aqui. O West Soldier também fez outro comentário, ele deu uma risadinha, né, kkk, e como que um morto aceita o batismo voluntariamente? Acontece uma sessão mediúnica lá, baixa o santo, sei lá, essa eu quero saber. Eu não sei se você passou pelo templo ou não, Solder, mas lá é feito o batismo pelos mortos, né? Os membros fazem um trabalho que eles chamam de genealogia, para poder saber quem que é os seus antepassados, para você ir lá batizá-los, que eles sejam... É legal que uma pessoa uma vez utilizou esse termo, eles utilizam o batismo à força, porque você não está mais aqui, ela morreu e não tem mais como falar se ela vai querer ou não, né? Não tem mais como recusar batizar na igreja mormon. Por isso que a gente deu aquele exemplo que muitos utilizam dentro da igreja, né? Isso aí eu vi muito até dentro da minha família. Que a pessoa difícil de batizar, mas tudo bem, quando ela morrer, eu pego os dados dela e vou lá e batismo no templo para ela. Poxa, cara, ela não quis aqui, bicho.
Respeita, mas é complicado, a gente já sabe como é que funciona, né? A Alice Olivia comentou assim no comentário do S-Soda, esse aqui, disse, eles acreditam que o defunto vai ou não aceitar lá no outro mundo. Existiu o batismo vicário no passado, mas nunca foi aprovado por Deus. Isso é verdade, historicamente, na Bíblia, né? Tá? Até tem grandes estudiosos que falaram, isso aí falam lá, eles utilizam sempre aquela lá, porque esse batismo, então, é pelos mortos. Vai estudar direito aquele contexto, antes de você falar que é aquilo que quer dizer tudo isso, tá? Mas não é o momento agora. M47 comentou assim, perguntei uma vez por que não pagavam uma irmã ou irmão para limparem a igreja. Aqueles irmãos que precisam de dinheiro. Disseram-me que por questões trabalhistas, para não criar vínculo, né? O problema é com a minha tela aqui, tá? Na verdade, não a tela, né? O olho de quem está vendo a tela. Disseram-me que por questões trabalhistas, para não criar vínculo trabalhista com a igreja, os irmãos que limpavam e recebiam para isso. Eu entendi o que você disse. Você falou que questionou uma vez por que os irmãos e as irmãs que vão limpar a capela não podem receber, principalmente aqueles que estão precisando. Aí eles deram essa desculpa esfarrapada de que não pode criar vínculo trabalhista, mas na verdade deveria empregar essas pessoas de verdade, porque elas estão fazendo esse raio desse trabalho para uma corporação multibilionária. Aí eu falo isso aí, mas está repetindo o discurso e ela deixou de ser multibilionária, então não vou deixar de repetir, tá? É certinho que você está falando aí. Teve uma resposta a esse comentário, deixa eu ver. Não está abrindo, não tem. Vamos ver. Parece que sim. A Alice Olivia também comentou aqui vamos ver. O mesmo fazem com os missionários. Opa, importante isso, ó. Eles querem trabalho escravo, sob condições subhumanas de vida, extrema exploração e nada de dinheiro. Enquanto tiver trouxa trabalhando de graça, não vão pagar. O dinheiro é só para luxo das autoridades e alto escalão lá dentro. Não vão assinar carteira, não são bobos, não vão assinar carteira alguma. É lógico, é isso aí mesmo. Isso é revoltante, porque, assim, enquanto a gente está com o cabresto, a gente não quer olhar à frente. Às vezes a gente até sabe que a informação está na nossa frente, mas peraí, eu não vou me adentrar nela. Aí a pessoa acaba não sabendo. Sabe, pô, vai lá nos encontros, no Pacaembu, quando veio o Hinckley, vai ver lá, igual veio o Russell Nelson em São Paulo, pô, todo mundo no Instagram, um popstar chegando, o cara vindo de jatinho. Aí, as pessoas até sabem disso, mas não raciocina a ponto de questionar mesmo. Só sabem, mas fala assim, pô, caramba, por que os caras vivem dessa forma e eu acordo 5 da manhã para trabalhar e cansado, ainda sou designado a limpar a capela e tenho que ir, que senão vão me cobrar. E igual a Alice Olivia falou dos missionários de tempo integral. Na verdade, imagina os missionários de tempo integral, então, é que eles assinam um termo, né? Que você está doando voluntariamente esse trabalho para a igreja. Porque também um monte de gente poderia fazer isso, né? Eu fui missionário de tempo integral, vai lá ver minhas decisões tudo trabalhistas porque eu quero o meu direito. Sei lá, e se um dia se acontecesse de verdade, né? Muito prudente esse comentário. Valdeci Almeida tá sempre por aqui. O Valdeci, muito obrigado por você comentar sempre, viu? Seus comentários às vezes são grandes e eu queria falar para você que o conteúdo que você coloca lá é muito mais importante que qualquer tamanho e eu leio todos, tá? Como assim de todo mundo que comenta também, tá? Obrigado por você estar sempre com a gente. Comentário da Valdeci diz assim, ó. Mas olha só, eu nunca entendia o porquê o filme da igreja sobre a agressão que Joseph Smith sofreu dentro de sua casa, pessoas jogando piche e penas nele e tudo sendo resumido pela igreja em perseguição, quando o motivo real foi ele ter assediado mulher de outro. Aí, minha gente, é chamar pra briga mesmo. No filme é mostrado um drama, o filho de Joseph Smith estava doente no dia do ataque. Valdeci, essa história aí, eu também só fui saber depois, tá? Depois das minhas pesquisas, eu lembro que eu tinha lido algo, assim que eu estava deixando de ir na igreja, eu falei, vou começar a pesquisar a fundo mesmo. Aí também já apareceu algum canal, acho que a Vânia também falando sobre isso. E aí fui lá, confirmei, né? E é isso, né? Ele foi dar em cima de uma moça. Ele e a Emma, eles foram alugar uma casa em algum momento que eles foram morar em algum lugar, tá?
E o dono dessas casas, acho que é um agrupamento de casas, tá? Tipo um vilarejinho, tá? Alguma coisa assim, tinha um dono, ele alugou uma casa. E o dono vivia perto ali, né? E ele viu a filha desse dono, tá? Das casas ali, e ficou dando em cima dela. Os relatos são incertos em como que o pai ficou sabendo, se foi a própria filha que contou ou alguém viu, tá? Ele dando em cima dela. E aí ele ficou bravo, como todo pai humano, né, de carne e ossos, ficaria bravo com um marmanjo safado e canalha casado dando em cima da filha. Ele falou assim, pô, aí ele pegou ele, o pai da menina, mais uns amigos dele, falou, vamos dar uma lição naquele cara. Pegaram ele lá numa rua lá e jogaram piche e penas nele. Só que como ele já estava estabelecido uma fama como profeta, era muito fácil para ele, quem estava olhando, nossa, olha o que eles estão falando, e não entenderam muito o assunto, que estava vendo aquilo, aí ele pode olhar e falar assim, tá vendo, estão me perseguindo, olha o que fizeram comigo por eu ser um profeta. E aí isso aí acaba colando, né? E é o que está nos manuais e quando você procura saber dentro da igreja. Obrigado por seu comentário, viu, Valdeci? Sérgio Leal. Vamos lá, Sérgio Leal. Vamos lá falar seu comentário aqui. Nunca entendi esse povo que se afasta da igreja, mas vive em função de falar mal da igreja. Parece mais dor de cotovelo. Eu me afastei há anos e estou, se eu usar uma palavra que eu não vou usar aqui no YouTube, estou tal para que aconteça ou deixe de acontecer por lá. Sigo em frente. Sérgio Leal, ninguém aqui está questionando o seu momento na igreja ou pós-igreja. Não vou questionar isso jamais, eu não faço isso com ninguém. Eu tenho o meu direito de falar sobre isso. E aí já repeti aqui, né? Acredito que você é assíduo aqui no podcast, tá? Por mais que você venha, não vou usar que você está criticando, você está dando sua opinião, tá? Você não entende pessoas como eu que vem falar aqui da igreja e por que eu não deixo para lá. Você está falando isso, outros influenciadores apologistas da igreja já falaram isso de mim, dos meus outros colegas. E por que eles falam isso? Porque eles não entendem o porquê disso. Tá? E olha, apesar que você não está indo mais para a igreja, às vezes parece que o mormonismo ainda está meio dentro de ti aí, porque para criticar alguém, porque você não entende o momento das pessoas, tá? Por exemplo, eu posso muito bem não ter mais o efeito da corporação mormon na minha vida, mas eu sinto o desejo de falar, porque, olha só, olha o seu comentário nesse mesmo episódio, vai lá, eu espero que você abra agora esse comentário que você fez lá no YouTube, vai estar lá, nunca vou apagar. Mas você já reparou para pensar o tanto de outras pessoas que comentaram, tirando só o seu, mas o tanto de outras pessoas que comentaram, apoiando esse trabalho e sentindo ajuda no que a gente está falando aqui? Então, sinto muito, meu grande amigo Sérgio Leal, mas o apoio que a gente está conseguindo com esse trabalho é muito mais superior do que você vir aqui e falar, não estou entendendo o que eles estão fazendo. Se você não está entendendo, vou te ajudar. Leia os outros comentários das outras pessoas que comentaram, para você ver o quanto as pessoas são beneficiadas desse trabalho que eu faço com muito carinho. Tá? Eu falei uma vez para mim, preciso ter empatia por pessoas que às vezes não... Porque eu não senti isso lá dentro. Quando eu saí, eu falei, nunca tiveram empatia de verdade. Porque quando eu questionei, falaram para eu não procurar e que eu estava em apostasia, aí eu descobri essas coisas. Tenho desejo de falar, comentar sobre os meus tombos para que as pessoas entendam que elas não sofreram sozinhas certas coisas. E esse é um trabalho que está ajudando muita gente. Então, esse é o propósito. Tá? Agora, eu não entendi por que você quer... parece dor de cotovelo. Está dentro de mim para entender o que eu vivi lá dentro ou você só está supondo da sua cabeça? Já falei muito aqui sobre isso. Tá? Volto a falar. Leia os outros comentários de outras pessoas que estão aqui no mesmo podcast lá no YouTube que você comentou, tirando só o seu. Todos os outros são beneficiados com isso. Tá? Então, é por isso que eu faço esse trabalho. Mas tudo bem, comente, fica à vontade, tá? Teve 2 respostas aqui, vamos ver o que responderam para você no seu comentário. A Valdeci Almeida comentou em resposta ao seu comentário, ó, mas olha só, eu nunca entendi o porquê... Desculpa, tá? Estou repetindo aqui, na verdade não foi a Valdeci. Alice Olivia comentou no seu comentário, disse assim, ó, problema seu, tá? Os outros têm o direito de falar e ajudar os outros a saírem. Foi assim, comigo, falar cura.
O Sérgio Leal talvez não entenda o poder da cura. A gente da psicanálise sabe que a cura pela fala funciona, né? O que o Freud criou lá atrás é um mecanismo que ajuda muita gente em terapia. Mas talvez não é o seu momento de entender, tá, Sérgio Leal? Tive outra resposta também do seu comentário, do Luiz Fernando. Cuidado para não se lambuzar. Não sei o que quis dizer aqui, mas acredito. O Luiz Fernando, não sei também se comenta sempre aqui. Acho que eu já vi outro comentário, tá? Mas querendo ou não, Sérgio, obrigado pelo seu comentário, entendo por que você disse isso, mas talvez uma forcinha a mais para entender o que os colegas seus, eu não sei se posso chamar de colegas ou não, que comentaram junto com você nesse mesmo episódio, dá uma olhadinha, perceba que é só o seu, talvez você não se sentiu ajudado ou empatia com nada, então vou falar com todo carinho para você, talvez não é o seu lugar aqui, tá? Não precisa estar ouvindo podcast nenhum aqui, tá? Luiz Fernando disse assim: respostas vagas, difusas, dúbias, que mais confundem do que explicam, pois escondem todo um passado obscuro e injustificável. As raízes da igreja são vergonhosas e ela procura escondê-lo. Como eu fui idiota seguindo essa seita. Concordo muito com você aqui, Luiz Fernando, menos uma coisa que você disse, tá? Mas o que eu não concordo, eu vou falar já. Primeiro eu vou falar assim, foi muito legal o que você disse, é isso mesmo. Porque a igreja, ela está respondendo aquelas perguntas que estão nos canais oficiais, mas muitas coisas, principalmente quando envolve a história obscura, ela oculta. É difícil mesmo, né? Para pensar, como é que uma igreja como uma corporação maior vai admitir aquelas coisas todas? Não vai. Você acha que ela fala assim, Russell M. Nelson é o profeta, vidente, revelador, o que ele fala é a vontade de Deus e é o que vai acontecer, mas ela não vai falar lá atrás que Joseph Smith profetizou que Cristo ia voltar antes do ano de 1900. Nunca aconteceu. Aí eu falo isso aqui, duvido. Por quê? É tão difícil encontrar isso que você acaba vendo se você pesquisar a fundo. Sabia que Joseph Smith ele profetizou que, que Jesus Cristo ia voltar até antes do ano 1900? Não aconteceu, tá? Nem lembro se foi 1900 redondo ou um pouco antes, tá? Mas ele profetizou algo assim. Não aconteceu. Obrigado. O que eu ia falar para você que eu não concordo é que você disse assim, Luiz Fernando. Como eu fui idiota seguindo essa seita. Eu não pensa assim, não concordo com você. Às vezes a corporação Mormon ela foi preencher algo que no momento estávamos, nós ou nossa família também, estávamos precisando desse preenchimento. Ela foi e nos apresentou essas coisas que falou, poxa, completa. É algo que nesse vazio e nesse buraco que está faltando foi preenchido com o que eles falaram. É depois que as coisas vão aparecendo, aí a gente vai sentindo as amarras e é muito difícil pular o murinho. E fico muito feliz que você fez isso. Pulou o murinho e descobriu que tem um campo florido. Mas não fica olhando para trás. Não é bom isso. Fui um idiota. Não. Fez coisas boas, não teve? Alguns amigos que deve ter feito. Nunca ensinou a matar, roubar lá dentro e tal. É que a gente vai a fundo e acaba vendo, poxa, desde o seu fundador tem coisas erradas, questionáveis, né? Mas a gente só vai aprender se for pesquisar. Mas não pense isso não, tá? Ninguém pense isso, tá? Fui idiota por estar lá dentro. Não. Tá? Foi uma história que você viveu. Sidney Silveira. Vamos lá, Sidney Silveira. Amigos ativos podem me odiar, mas hoje considero que a crença principal da igreja seja só dízimo salva. E estar a serviço de Deus, ser membro missionário e trabalhar de graça na capela. Um líder dizia que se a pessoa está indo nas reuniões só para esquentar o banco, fique em casa. Resolvi seguir o conselho e eu era o tipo de membro e ia embora das reuniões com os últimos. Percorria todo o prédio desligando as luzes, ventiladores, parece eu. Continuando, fechando janelas e cortinas que os outros deixavam. Cuidava da capela como cuidava da minha casa. O Sidney Silveira, isso é verdade, tá? Eu era assim também. Eu fazia tudo que a cartilha cumpria ao bispo. Fica aqui, faz isso, espera isso, fecha isso, pega isso, fica ali comigo, vamos ali na secretaria, fecha o dízimo comigo, não sei o que tem. Fazia essas coisas. Fazia muito, tá? E se você acabar vendo, até as coisas que estão aparecendo hoje em dia, a igreja não está tendo que pagar uma multa de 5 milhões de dólares porque omitiu o patrimônio imobiliário e tal, ela teve que pagar, tá? Não é investigação, não. Sentença dada.
Então, o que eu digo sobre isso? Aí você fala assim, que nem você, como é que eu não vou concordar com o que você disse? Ó, desculpem, né, que nem você disse, até você foi legal com os membros que estão aqui, ó. Membros ativos poderão me odiar, mas considero que crença principal da igreja seja só dízimo pode salvar. Você pode ir para o templo se você não pagar o dízimo? Você pode chegar assim, ó, eu faço tudo que eu posso, dou almoço para os missionários, mas se é difícil a situação, eu faço tudo, limpo a capela, tudo do meu chamado, cumpro o meu chamado, tudo que precisa, mas eu não consigo pagar o dízimo bem. Ah, então você não pode entrar no templo. Envolve dinheiro. Para você ter o máximo lá dentro que fala que para ser salvo tem que passar pelo templo, já não pode se não pagar o dízimo. Ah, mas é mandamento, eu não sei o que tem. Olha, tem muita controvérsia sobre isso, tá? Mas, Sidney, obrigado pelo seu comentário. Fantástico. Mais um, tá? Adriana Souza comentou assim: como assim? A poligamia que esses grupos participam não tem ligação com a igreja? Oi? Se os fundamentalistas, por exemplo, acreditam que Joseph Smith segue os ensinamentos raiz da Igreja Sud, usam até o livro de Mormon, meias verdades. Olha, Adriana, eu também fiz esse tom quando eu li essas respostas da igreja no canal oficial, né? Essa foi uma das respostas que eu li no episódio anterior. E é isso. Não tem ligação, mas tem uma ramificação que veio lá de trás. Por exemplo, a gente falou esses dias sobre isso. Joseph Smith, quando ele morreu, foi assassinado, como que era para ser a sucessão da igreja, de acordo com o que Joseph Smith queria? O filho dele e assim por diante como profetas. Aí Brigham Young já veio discutir com Emma. A Emma falou, meu marido queria que fosse os filhos. Aí Brigham Young já deu aquela de João sem braço. Não, mas eu estava do lado dele, eu que vou guiar a igreja aqui. Aí já saiu uma ramificação. Tá? A Emma foi para lá, né? Se eu não me engano, veio a igreja de Cristo com Emma, porque Joseph Smith queria de uma maneira, e a Brigham Young seguiu a igreja, que é que nós seguimos, que nós somos, que a gente for ver a igreja brigamita. E como dali saiu um monte de gente que praticavam poligamia, um monte de gente não queria parar. Vocês pararam para pensar nisso? Joseph Smith praticou poligamia. Outros membros, tal, que ele autorizava ali, praticavam poligamia. Brigham Young e seus chegados ali, ele também falava, você também pode, pratica poligamia. Quando aboliram, a lei caiu matando, alguns falaram assim, eu não quero parar. Você acha que alguns caras não queriam continuar? A gente não é besta, para pensar. Aí alguns falaram, então vamos para lá que a gente vai continuar praticando. Aí foi vindo. Se for ver, a ligação com a Igreja Mormon tem lá atrás todo mundo. O fiozinho lá na ponta, lá tá todo mundo ligado aí, né? Mas legal o seu comentário, faz a gente pensar bastante, Adriana Souza. Então tá bom, tá? Eu li os comentários agora do episódio anterior, que se chama Vamos Ver Nossos Canais Oficiais. Li os comentários do YouTube. Se você tá no podcast, pelo Spotify, Google Podcast, ouvindo, se quiser fazer alguns comentários, tá? Deixa os comentários, de vez em quando eu leio. É que eu tenho os episódios especiais que eu leio comentários numerados, né? Tem os comentários número 1, 2, tem até o 10, se eu não me engano, que é o último que eu fiz. Logo eu vou ler os comentários, tá? Número 11, que vai ser quem comentou lá no episódio número 10 no YouTube. Mas esse específico, eu quis ler os comentários porque eu achei muito legal, muito prudente e complementa o que eu li nos canais oficiais da igreja, né, dando as respostas oficiais, dando as minhas considerações e completa, né, fechando o naipe aqui com quem comentou aqui no YouTube, tá? Acho que é bem prudente. Se você acha legal, comenta aí o que você acha disso, tá? Se deixei de falar algumas coisas que você falou, isso poderia falar. Já falei que um comentário que vale mais do que eu ficar falando 1h30, que às vezes você comenta um parágrafo e diz muito mais do que eu quis dizer, tá? E acho isso muito louvável, tá? A sua participação aqui. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.